Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Exalastes teu perfume e eu respirei, e agora suspiro por ti, anseio por ti. Meus queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que hoje nós podemos dar continuidade às nossas reflexões do projeto de leitura mensal proposto para este mês de agosto, onde nós podemos meditar sobre o tema das vocações. Iniciemos pedindo ao Espírito Santo a sua presença no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho, Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. A leitura que nós iremos meditar hoje está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, dos versículos 13 ao 15. Depois, subiu a montanha e chamou a si os que ele queria. E eles foram até ele, e constituiu 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, e terem autoridade para expulsar os demônios. Meus irmãos e irmãs, depois de nós já termos meditado tantos chamados na palavra de Deus, chamados individuais que Deus faz a cada um em particular, chamados universais que Deus faz a todo ser humano, a todo cristão, nós hoje temos a oportunidade de meditar no chamado que Jesus faz aos 12, mas que não se resume só a eles, porque é o chamado que Jesus faz também a cada um de nós. Há algumas coisas nessa passagem, algumas atitudes de Jesus e dos discípulos que nos servem para a reflexão daquilo que é o chamado que Deus também faz a nós. A primeira coisa é que Jesus, ele sobe a montanha antes de fazer esse chamado. Essa atitude de Jesus em subir a montanha nos indica a dimensão do chamado que Deus faz a cada um de nós. Não é um chamado aleatório, não é um chamado que se pode chamar a qualquer um de qualquer forma, mas é um chamado planejado, organizado, pensado e colocado no coração de Deus. O chamado que Deus tem para mim e para você, meu irmão e minha irmã, é um chamado que está no seu coração, que foi pensado e colocado no seu coração, e Deus faz esse chamado a cada um de nós. Não é um chamado que se possa dar a qualquer um, porque Deus pensou nesse chamado para nós, individualmente e somente para nós. Depois Jesus, então, ele chama a si, chama os discípulos a si. E isso é muito importante para nós porque essa é a nossa primeira vocação. Nossa primeira vocação é ir até Jesus, é ir ao seu encontro.
E uma vez que nós estejamos em Jesus, nós possamos experimentar da sua vida divina. E a palavra vai nos dizer, e eles foram até ele. Todo chamado que o Senhor nos faz implica numa resposta. Os discípulos responderam indo ao encontro do Senhor. Porque quando Deus nos chama, Ele nos deixa livres e espera de nós uma resposta. Se nós vamos correr em direção contrária ao seu chamado, ou se nós vamos correr ao seu encontro, pois é a isso que Ele nos chama. E então os discípulos foram até Ele, e Ele constituiu os 12 para que ficassem com Ele, porque este é o nosso verdadeiro chamado. A experiência do primeiro chamado é mergulhar espiritualmente na vida divina de Cristo e permanecer nele. Vejam que o chamado não é só participar da vida divina de Cristo, mas é também permanecer espiritualmente todo dia, todo momento, nesta vida divina de Cristo, fazendo esta experiência constante de estar com o Senhor, de permanecer com o Senhor. E aí, meus irmãos, a palavra vai nos dizer, e para enviá-los a pregar e terem autoridade. Uma vez, meus irmãos, que nós estivermos mergulhados na vida espiritual de Cristo, mergulhados em seu ser, então Jesus faz aqueles chamados que nós já podemos meditar neste mês. Primeiro, Jesus nos chama a uma vida santa, uma vez que nós estamos mergulhados em sua santidade, em sua vida divina espiritualmente. Segundo, Jesus nos chama a ir ao encontro do outro, porque não existe uma vida espiritual em Cristo que não nos leva ao encontro dos irmãos. Então o Senhor nos chama a ir ao encontro dos irmãos, ir ao encontro dos outros. E nos constitui de autoridade. Autoridade para fazer o bem. Autoridade para modificar o mundo. Então Jesus nos chama ao encontro das nossas famílias. Nos chama a ir ao encontro dos nossos irmãos, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa comunidade, dentro das nossas realidades. Ele nos constitui de autoridade para que nós possamos modificar as diversas realidades em que nós vivemos. Esse é o chamado que o Senhor nos faz. Primeiro, estar e permanecer nele. Depois, ter uma vida santa, uma vida reta, de alguém que está verdadeiramente em Deus. E por fim, ir ao encontro dos irmãos em todas as dimensões da nossa vida. Peçamos ao Senhor que nós possamos todos os dias acolher este chamado de ir até Ele, de permanecer nele, de viver uma vida reta, uma vida santa. E por fim, de ir até os irmãos e usar da autoridade que Ele nos deu para modificar as diversas realidades que precisam ser modificadas. E nada melhor do que modificá-las segundo a vontade de Deus, vivendo o Evangelho. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração para o chamado que o Senhor nos faz. Nos ajuda a sempre ouvir a Tua voz, que nos chama a estar contigo, a permanecer contigo. Nos ajuda a ouvir o Teu apelo, o Teu chamado, que nós possamos viver uma vida cada vez mais santa, cada vez mais entregue à oração. E nos ajuda e nos dá força e ânimo para que nós possamos modificar as muitas realidades que nos cercam, segundo a Tua vontade, segundo aquilo que nos ensina a Tua boa notícia, o Teu Evangelho. Bendito e louvado seja o Teu nome. Maria Santíssima, aquela que primeiro correu e anunciou
aquela que primeiro ouviu o chamado do Senhor, interceda por nós, hoje e sempre. Amém.